Si les parece, avanzamos con la jornada. Les voy a presentar a Joao Aceredo de Sinaval. Hoy lo invitamos para conocer el caso de Presal en Brasil y cómo el liderazgo de Petrobras y las políticas industriales brasileras impulsaron la cadena de valor local. Sinaval, para los que no están en tema de cómo funciona en Brasil, es el Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción y Reparación Naval y Offshore de Brasil. Representa un importante sector industrial enfocado en la construcción y reparación de embarcaciones, plataformas offshore y otros servicios marinos, y la organización agrupa a los principales astilleros del país y a más de 30 empresas asociadas, que incluyen desde astilleros hasta proveedores especializados de equipamiento naval. Este sector, para que vean la relevancia, genera alrededor de 95.000 puestos de trabajo directos, ¿no? Y es clave, obviamente, para la creación de la infraestructura para el desarrollo del presal en Brasil. Joao, en particular, es administrador de empresas, está especializado en la gestión de negocios de petróleo y gas, con más de 10 años de experiencia en el sector de energía, y actualmente es el vicepresidente de comunicación en Sinaval, donde desde ahí se apoya el desarrollo del sector de la construcción naval en Brasil. Pero también es el presidente de ABEMAR, que es la Asociación Brasilera de Empresas de Ingeniería Marítima, donde también desde esta institución se lidera el desarrollo del sector marítimo para Brasil. Joao, muchas gracias por sumarte hoy. Espero que que hayas seguido esta introducción y que puedas compartir tu pantalla para iniciar tu presentación para todo el auditorio. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando com um público tão selecionado dos irmãos argentinos. Gostaria de primeiramente agradecer ao Matias e ao Hélio pelo convite de estar aqui falando com vocês. Prometo não entrar em polêmica hoje, perguntando quem é melhor, Maradona ou Pelé. Sei que a gente sempre faz essa pergunta entre brasileiros e argentinos, não vamos entrar nessas discussões, mas é um prazer muito grande falar da indústria naval aqui para vocês. A indústria naval brasileira passou por ciclos de crescimento e de vales, e compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência, do que deu certo, do que deu errado, como a gente está trabalhando para retomar a construção naval no Brasil, né? E o impacto que o pré-sal trouxe para a nossa indústria é muito gratificante. Hoje mesmo, de madrugada quase, eu estava numa reunião da OCDE, né, conversando sobre indústria naval ao longo do mundo, e cada vez mais não só o setor da indústria naval, mas os países, né, e suas indústrias estão formando mais clusters, né, se unindo mais perante a concorrência, principalmente dos países asiáticos. E no nosso setor, onde a gente tem, né, China, Coreia e Japão, né, mais de 90% da capacidade da construção naval no mundo, né, unir forças com nossos países vizinhos, com o nosso entorno estratégico, é muito importante. Então, também eu pude reparar aqui que a Sandra Cipollini está aqui também. Ela nos convidou para estar agora em novembro participando da Inaval. Estaremos lá em novembro com vocês. Então, podemos lá ampliar, nos conhecer pessoalmente, os que estiverem lá, para a gente trocar ideias, trocar informações, né, e ver como a gente pode construir, né, um ambiente de parceria e cooperação entre nossos países, né? Que, apesar da rivalidade de futebol, são países irmãos. Então, vou compartilhar minha tela. Fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper. Não sei como o Matias está planejando, mas geralmente eu gosto de ter uma apresentação um pouco mais interativa. Então, se quiserem fazer perguntas durante a apresentação, fiquem à vontade. Se o Matias disser que não, que é melhor no final, também podemos aguardar para o final, mas fiquem à vontade. A ideia aqui é um bate-papo mostrando como o pré-sal, né, o setor de petróleo e gás impactou na indústria de construção naval e offshore e todos os elos da cadeia produtiva atrelados a eles. Bem, primeiramente, aqui está o cronograma da apresentação. Vou falar um pouquinho da atuação do Sinaval, depois sobre o histórico recente da construção naval no Brasil e a importância de política pública para o setor. Depois vou entrar no contexto atual da construção naval no Brasil e nossa visão de futuro, né? E algumas pautas que a gente tem trabalhado aqui com o nosso setor, que são pautas que têm nos causado certas preocupações para a continuidade do nosso setor aqui no Brasil.
Como o Matias muito bem, né, introduziu, o Sinaval é o sindicato patronal da indústria naval brasileira. Então, a gente reúne aqui os principais estaleiros brasileiros que estão alocados ao longo de toda a costa brasileira e também no interior, principalmente em Manaus e Belém, onde a gente tem um setor de construção naval, uma indústria de construção naval bem pujante, né, onde é um setor de construção naval muito atrelada à demanda de agro, né, do setor agrícola brasileiro, para o escoamento da produção agrícola brasileira. Então, são balsas, barcaças, rebocadores. Então, é uma construção naval do Brasil que está bem pujante. Então, tem muita relevância no cenário da construção naval brasileira. Mas, ao longo da costa brasileira, a gente tem, né, alguns clusters, alguns estaleiros espalhados por clusters, que a gente chama aqui, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem 2 estaleiros localizados lá, 2 grandes estaleiros, que é o estaleiro Rio Grande e o estaleiro EBR, que são estaleiros especializados em construções de equipamentos offshore, como FPSOs, módulos, né? O estaleiro Rio Grande, por exemplo, tem um grande dique, né, de mais de 400 metros de comprimento, boca de 80 metros, de cerca de 80 metros de espessura. Então, é um polo muito voltado para a construção de embarcações, né, de equipamentos, né, de sistemas offshore, né, principalmente FPSOs. Em Itajaí, a gente tem um outro grande polo, né, em Santa Catarina, né, principalmente no município de Itajaí. A gente tem um grande polo especializado em embarcações de apoio, especializadas de apoio offshore, como PSVs, HTFs, né, e também um polo muito forte da indústria náutica, né, de embarcações de lazer. Então, lá a gente tem 3 estaleiros, né, bem fortes lá, sendo com construções. Por exemplo, recentemente houve um bid da Petrobras, que eu vou falar mais à frente, para contratando 12 novos PSVs, né, e 2 estaleiros de lá ganharam cada um 6 embarcações. E também temos um estaleiro lá construindo fragatas para a Marinha do Brasil. Tá? Em São Paulo, a gente tem um único estaleiro, né, associado do naval, que é a Wilson Sons. A Wilson Sons é uma empresa de navegação, que também tem seu próprio estaleiro, tem embarcações de apoio, rebocadores, tem terminais portuários. Tá? O Rio de Janeiro ainda é o principal cluster naval do Brasil, né, com mais de 14 estaleiros, né, uma indústria naval, né, com histórico de construção muito grande. E aqui a gente tem como principal ator o estaleiro que antes era conhecido como Brasfels, agora com a mudança de nome virou Citrium. Né? Então, estão construindo 6 FPSOs para a Petrobras. Né? Parte desses FPSOs são construídos em Singapura, e módulos, alguns módulos para atender os requisitos de conteúdo local construído no Brasil. Algo que a gente vai entrar em detalhes também de como a gente perdeu o espaço do conteúdo local e como a gente está tentando resgatar, né, o conteúdo local para as nossas demandas do offshore. No Espírito Santo também tem um outro estaleiro do mesmo grupo, chamado Citrium, que também está dividindo essas encomendas de 6 FPSOs, né, para a Petrobras, para a construção de módulos. Tá? Na Bahia, a gente tem um grande estaleiro chamado Enseada, e em Pernambuco, a gente tem 2 grandes estaleiros, o Atlântico Sul, o maior estaleiro da América Latina, da América do Sul, perdão, e o Vard Promar, que é o estaleiro do grupo Fincantieri, né? Então, a gente tem 2 estaleiros aqui também muito especializados em construções de navios de grande porte, né? A indústria naval brasileira teve, né, diversos problemas nas últimas décadas, e eu quero trazer um pouquinho do que aconteceu para vocês. Um pouco da atuação do Sinaval. Então, o Sinaval tem uma ligação com diversos stakeholders do setor de construção naval, desde com o governo federal, com os ministérios que estão envolvidos como o governo federal, como o MDIC. O MDIC, hoje, que é o Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio brasileiro, tem um grupo de trabalho que envolve os principais agentes do setor, e eu, particularmente, estou em todos os grupos de trabalho lá, atuando para desenvolver uma nova política para o setor de construção naval. Então, o MDIC tem liderado essa nova política de construção naval no Brasil. Participamos também da OCDE, inclusive, né, como relatei, hoje estamos lá no grupo lá de trabalho sobre construção naval no mundo. Amanhã tem mais uma outra reunião. Participamos de uma frente parlamentar de defesa da indústria naval. Estamos também em contato direto com o MME, em conversa sobre o conteúdo local. O MME é o órgão, né, é o ministério que cuida das políticas de petróleo e gás no Brasil.
Daí vai Senado Federal, Ministério de Portos, Petrobras, Governo do Estado do Rio de Janeiro, e por aí vai. Uma série de outros participantes, esses são os principais. Os instaladores brasileiros são especializados, né, e trabalham para 13 diferentes segmentos de construção naval, né, desde o offshore, né, como plataformas, navios de apoio marítimo, petroleiros e navios de produto, porta-containers, ATBs, graneleiros, barcaças de empurradores, rebocadores portuários, embarcações militares, navios para navegação de interior, construção náutica, reparação naval e bunker. Esses são os segmentos que o Brasil tem atuado, e a gente tem olhado muito também para os novos mercados, como as eólicas offshore. Aí, entrando na questão política, né, sobre a definição da política de conteúdo local. Eu gosto só fazer um parêntese. Eu não vou entrar em detalhe na questão da política de conteúdo local, mas como a política de conteúdo local impactou na Constituição Naval brasileira. Se tiverem depois alguma dúvida sobre a política em si, a gente, né, tendo do meu conhecimento, a gente pode estar compartilhando e conversando com vocês. Então, qual é a definição da política de conteúdo local? Uma política de Estado estabelecida no setor de óleo e gás através de compromissos contratuais de aquisição de bens e serviços locais em bases competitivas. O objetivo é o aumento da participação das empresas estabelecidas no Brasil, expansão dos segmentos da indústria, desenvolvimento tecnológico, capacitação de recursos humanos, geração de emprego e renda, né, além do desenvolvimento econômico. Hoje, como está estruturada, né, o arcabouço da política de controle local no Brasil? Quem define a política é o MME, né, junto com o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que participam diversos ministérios na definição dessa política. A ANP, ela faz a implementação e a regulamentação dessa política, né, além do monitoramento da fiscalização. Os operadores, que é a Petrobras, Shell, Chevron, né, Equinor, são os operadores e tem uma relação, né, contratual com a ANP, né, e com a União de contrato. É importante lembrar que hoje no Brasil a gente tem dois modelos de contrato: o contrato de concessão, né, onde você tem os editais de licitação e são colocados campos licitatórios, campos exploratórios de petróleo em leilão. A petroleira, né, ganhadora, ela tem um contrato de concessão com o governo por X anos, né, ela poderá explorar esse campo em troca de pagamento de royalties e de um bônus de assinatura, né? E a gente tem um contrato de partilha, que é o contrato que foi criado com o modelo do pré-sal, né, a partir das descobertas do pré-sal, onde a União, né, o governo federal, ele é sócio da operadora, ele recebe uma participação ali da produção desse campo, tá? Além disso, a gente tem toda a relação com o mercado fornecedor, né, estaleiros, cadeia de suprimento, todos os elos relacionados, né, a toda a cadeia de exploração e produção de petróleo no Brasil. Aqui um pouco do histórico, né, dos editais de petróleo no Brasil. Então, até 1997, a gente tinha, né, a Petrobras como única operadora, né, só a Petrobras podia explorar petróleo no Brasil. A partir de 97, a gente tem a abertura do mercado através da lei do petróleo, né? Em 1999, a gente tem as primeiras rodadas. E como era o conteúdo local nessa primeira rodada? Era simplesmente a base de incentivos. Não tinha requerimento, era só incentivos para conteúdo local, né? Na quinta rodada até a sétima, na quinta e sexta rodada, as ofertas foram limitadas ao fator mínimo do BID, né, de 40%, global, mais atividades de declaração de segunda parte, né? E aí, a partir da sétima rodada até a 13ª, houve o implemento da cartilha de conteúdo local, onde teve ali a forte, né, decisão do governo federal de colocar conteúdo local altíssimos, né, de 65%, por exemplo, para FPSOs, para o atingimento. Assim, ele é dividido em diversos itens, né, de conteúdo local e separado ali, por exemplo, por fase de exploração e produção, né, e depois você tinha ali diversos subitens de conteúdo local. Então, esses compromissos eram fixos também, né? Quando a petroleira, né, fazia ali
sua oferta no bid de licitação de petróleo, ela colocaria ali, ela colocava o percentual de conteúdo local que ela era obrigada, ela iria, né, oferecer, e isso era um critério também, né, de precificação, né, do bid para dizer quem era vencedor ou não. A partir da 13ª rodada, a gente teve, né, uma mudança de conteúdo local, da política de conteúdo local, houve um grande pleito, né, da indústria de petróleo para a redução do petróleo, para a redução dos percentuais de conteúdo local, alegações de que a indústria naval brasileira, que a indústria brasileira não era competitiva, que sem o conteúdo local nos patamares que estava não seria possível explorar petróleo no Brasil. Então, houve uma pressão muito grande das petroleiras para reduzir o conteúdo local. Então, se discutiu, né, nesse período o waiver, que é um processo de redução do conteúdo, perdão das dívidas das multas de conteúdo local das petroleiras através de redução do conteúdo local, uma série de disputas, a judicialização, enfim, uma série de disputas. Enfim, o governo cedeu, depois eu vou entrar nesse detalhe, mas a gente passava por um momento político muito delicado, que foi cedido às pressões, e o conteúdo local ele foi reduzido. Então, ele saiu de 65% para os contratos já assinados, saiu de 65% para 40%, e para os novos contratos, para novos blocos exploratórios, ele passou de 65% para 25%. Então, só fazer um parênteses, eu estou falando de UEP, tá? Então, saiu de 65% para 25% de conteúdo local. Tá? Então, isso foi, né, dando aqui uns pontos que foram muito importantes aqui nos marcos, né, do conteúdo local. Então, antes do fim do monopólio, né, da Petrobras, então antes de a gente abrir o mercado, o conteúdo local da Petrobras já era superior a 60%. Né? Com a lei de 9478 de 97, o valor estabelecido para o government taking, né, somado ao valor de imposto, inviabilizaria, né, a venda de blocos. Então, foi necessário dar incentivos tributários para as petroleiras para que eles viessem para o Brasil investir, né, no programa exploratório, né? E foi criado o chamado Repetro, tá? Que é um sistema especial, né, de tributação aduaneira, que você dá isenção total de impostos a todos os equipamentos importados ou nacionais destinados à exploração e produção de petróleo. Então, a contrapartida que o governo tinha dado para as petroleiras era: tudo bem, eu te dou isenção de impostos, total de impostos, mas eu tenho conteúdo local aqui que vocês precisam cumprir. Tá? Em 2005, é criada a cartilha de conteúdo local, que perdurou até 2013, como eu falei com vocês, quando teve essa mudança, né, da política de conteúdo local. Né? Com a descoberta do pré-sal, houve paralisação dos leilões por 5 anos. Então, de 2007 a 2013, a gente ficou sem licitação para o petróleo. Isso é muito ruim, porque é importante que você tenha processos de licitação constante para que as petroleiras, as oil companies, elas possam ter essa previsão ali, né, de portfólio de projetos, né, não ter declínio na produção e conseguir manter os investimentos. Então, o Brasil pecou muito nisso, de ter ficado 5 anos discutindo qual que seria o modelo exploratório para o pré-sal, né? Lembrando que o potencial do pré-sal, na época que se falava, era de 100 bilhões de barris de petróleo, né? Então, a gente ficou 5 anos. Em 2007, foi promulgada a lei do Repetro. Né? Então, a gente tinha dado 20 anos de isenção de impostos para as petroleiras. A gente deu mais 20 anos, né, a partir de 2017 até 2040. Né? E venceria em 2020, né, a lei do Repetro. Foi dado mais 20 anos de isenção para as petroleiras. Né? Com a condição, na época, o acordo era que o conteúdo local fosse respeitado, algo que não estava sendo feito pelas petroleiras e se pagava muita multa. Criou-se uma indústria muito forte de multa. Né? Em 2017, o CNPE reduz drasticamente percentuais de conteúdo local, principalmente para as UEPs. UEPs, tá? Vocês vão ver muito esse termo, é unidades estacionárias de produção. Basicamente, no Brasil, são as plataformas de petróleo. Aqui são basicamente feitas por FPSOs. Elas podem ser fixas, podem ser semi-submersíveis, tem diversos tipos, mas UEPs são relacionados às plataformas de produção de petróleo. Tá? E a ANP edita a Resolução 726 de 2018 para editar contratos regulados pela cartilha para novos percentuais e com um processo mais simplificado. Né? Percentual conteúdo local cai, como eu falei, de 65% para 40% no contrato já vigente.
Então, a operadora lá assinou o conteúdo, né, ganhou o edital de licitação, assinou que ia cumprir 65% de conteúdo local. Depois ela fala, não, eu não vou cumprir. Né? E a União e o governo da época liberou, né, esse contrato, reduzindo as obrigações de 65% para 40%. Isso causou um impacto muito grande aqui para a gente, principalmente para a construção naval. Então, né, dando um pouco do pré-sal, o pré-sal realmente ele foi um divisor de águas aqui no Brasil, né, e importante, né, no processo de retomada da indústria naval. Em novembro de 2007, um novo capítulo começava a ser escrito, né, com o anúncio das descobertas do pré-sal. E o pré-sal, né, ele mobilizou o governo, né, para explorar toda essa potencialidade dessa riqueza. Então, criação de estatutos, contratos de partilha, intensificação das políticas de conteúdo local, colocação de pacotes de encomendas em estaleiros nacionais, oferta de crédito a longo prazo. A gente tem um importante instrumento de fomento, financiamento no nosso setor de construção naval, é importantíssimo, como os senhores devem saber. Né? Foi colocado um contrato de 28 sondas de perfuração para serem construídas nos estaleiros brasileiros. Né? O preço médio da cada sonda na época era de cerca de 700 milhões de dólares cada sonda, eram 28 sondas. Né? Os estaleiros ganharam pacote de 5, 6 sondas cada estaleiro. Então, realmente, a gente saiu, né, na década de 60, quando a gente não tinha indústria naval, praticamente não tinha indústria naval. E em 79, ali, quando a gente chegou a ser a segunda maior carteira de encomendas no mundo da construção naval brasileira, e a gente decaiu para quase 1.900 empregos diretos no início dos anos 2000, um pico de 82 mil empregos diretos para a construção naval ali em 2013 e 2014. Então, a política de construção naval no Brasil fez que ela alavancasse, gerasse mais de 80 mil empregos diretos. Lembrando que o cálculo que a gente faz aqui, para cada emprego direto da construção naval, são mais 5 empregos diretos. Né? E todo o impacto social que ela causa na sociedade ela é muito grande, porque o estaleiro tem um poder agregador na sociedade muito grande. Quando você tem um estaleiro construindo, por exemplo, no Brasil, o salário médio do operário da construção naval é de R$ 5.000 por mês. Esse funcionário ele começa a colocar os filhos em colégios particulares, então ele desafoga a educação pública. Ele consegue, aqui no Brasil, por questões sindicais, os estaleiros pagam um bom plano de saúde para os seus funcionários, então eles têm acesso à saúde de qualidade, desafogando o sistema público de saúde. Né? Comprovadamente, os índices de criminalidade, de roubo, né, na região onde tem o estaleiro, quando você tem, né, empregabilidade em alta, é altamente reduzido. Então, tem um impacto social muito grande na sociedade. Tá? E a partir de 2014, né, com o cenário que eu vou mostrar para vocês, começa a entrar nesse declínio de novo da construção naval. Né? Então, como eu falei, após ocupar a segunda posição no mundo nos anos 70, né, o Brasil entrou em forte declínio na década de 80 e 90. Né, e nos anos 2000 passou por um novo ciclo de crescimento impulsionado por uma política pública. Se a gente olhar China, Coreia, Japão, são as principais referências na benchmark de construção naval no mundo, e são países fortemente fomentados por seus governos, onde tem indústria naval. Onde tem indústria naval no mundo, o governo tem um papel essencial, dando subsídios diretos. Eu tive o ano passado na Coreia, no estaleiro da Samsung, no estaleiro da Hyundai, em outros estaleiros. Um papo com o vice-presidente da Samsung, ele falou: João, eu tenho carteira de encomendas até 2028. Estou com o meu DIC completamente lotado, não consigo mais receber. Eu fui com a Transpetro, que é a principal fornecedora de navios para a Petrobras, e eles queriam contratar navios lá, queriam, né, procurando estaleiros coreanos para construir navios, e eles não conseguiam, porque eles estavam com os slots todos lotados. Mas o coreano falou comigo: mas tem 10 anos que eu opero no prejuízo, 10 anos eu não dou lucro, mas eu emprego 30 mil pessoas direto aqui, e o governo me dá subsídios criados. Eu tenho um pacto com ele, porque eu tenho diversas outras indústrias, como a Samsung tem ali a área de eletrônicos, outras tecnologias, que ele me dá subsídio lá, e o meu pacto social aqui com o governo é manter essa empregabilidade. Então, eu tenho esse viés social de manter a empregabilidade aqui no meu estaleiro. Então, com a descoberta do pré-sal em 2006, a gente tem aí o interesse de grandes petroleiras internacionais. Né? Em 97, a indústria naval foi colocada nos objetivos do Programa de Aceleração do Crescimento, que era um programa do governo federal para o crescimento, né, do Brasil à época.
né? Os estaleiros locais participaram na construção de 19 plataformas de petróleo, né? Seja total ou parcialmente, né? Que é um exemplo de uma plataforma que foi construída integralmente aqui no Brasil, totalmente ela foi construída no Brasil. E essa demanda concentrada propiciou a reativação da indústria naval no patamar tecnológico elevado. Então, os estaleiros começaram, né, grupos econômicos, né, privados, motivados pelo estímulo pelo governo federal, a aceitar esse desafio, né, de performar contratos de alto valor agregado e complexidade. Né? E, para isso, buscaram parceiros internacionais. Então, a gente buscou parcerias com estaleiros japoneses, coreanos, né, para que a gente pudesse ter essa troca de tecnologia, né, nessa retomada, nesse processo de retomada da indústria naval. E para que essa retomada fosse precisa, então foram contratados, foram financiados, né, a construção e ampliação e modernização de estaleiros nacionais, com mais de 6 bilhões de dólares investidos em estaleiros, né, para novas plantas, modernização. Né. Então, houve um financiamento do parte do governo federal para a construção de novos estaleiros aqui no Brasil. E a gente tem aqui algumas áreas, aqui umas fotos das épocas, como o Estaleiro Atlântico Sul, né, o Estaleiro Enseada, o EBR, né, o Estaleiro Rio Grande, enfim, algumas fotos aqui da época, não sei se dá para ver com muito detalhe. Né, e aí houve um processo de... Né, essa aqui é uma foto da época, tá? É a carteira de encomendas da época que os estaleiros tinham. Então, o Estaleiro Atlântico Sul, né, tinha ali diversos navios, tinha mais de 20 navios sob encomendas, mais caixas de FPSOs, de plataformas. Então, eles tinham uma indústria naval realmente pujante no Brasil naquela época, uma retomada da indústria naval muito forte. Né? E aí um caso muito interessante é o caso da P-74, né? Que teve engenharia, aquisição, gestão, elevação, integração de módulo, comissionamento, acabamento de casco, startup da unidade, tudo feito no Brasil. Né? Foi a conversão de um VLCC, né, para a Petrobras, com exigência de 65% de conteúdo local. Né? Toda a engenharia de detalhamento foi feita aqui no Brasil. Né? Então, isso gerou ali foi um case bem interessante aqui da nossa indústria, que você pode ver os módulos, né? O FPSO acostado aqui no cais do EBR, fazendo a integração desses módulos, foi tudo construído aqui no Brasil. Né? Esse programa também ele impulsionou, né, o desenvolvimento da frota de apoio marítimo brasileira. Então, no Brasil, a gente tem uma regulamentação chamada Lei da Circularização, onde a gente tem prioridade, a embarcação de bandeira brasileira tem prioridade nos contratos, né, na cabotagem brasileira, né, principalmente no apoio marítimo. Então, fui responsável na frota brasileira de bandeira brasileira de apoio marítimo. Hoje é mais de 400 embarcações, mas a gente construiu na época mais de 200 embarcações de apoio marítimo para atender essa demanda, né, do mercado de petróleo e gás. Né? São PSVs, HTS, PLSVs, enfim, uma série de encomendas. E também, a cargo disso, a Petrobras, na época, né, colocou o que a gente chamou de PROMEF, que é o Programa de Renovação da Frota de Petróleos da Petrobras, petroleiros da Petrobras. Então, foram contratados diversos navios estaleiros brasileiros também, para que pudesse escoar, né, e transportar esse petróleo produzido no Brasil. Lembrando que o petróleo brasileiro ele é 90% offshore, né? Então, a gente precisa de equipamentos offshore para poder escoar, né, e desenvolver toda essa produção. E aí, quando a gente tem uma previsibilidade, uma perenidade das encomendas, o que isso acarreta? Né? Curva de aprendizagem. Então, se vocês repararem no Brasil, né, ele teve uma curva de aprendizagem muito mais rápida que Coreia do Sul e Japão tiveram em seus períodos de curva de aprendizagem. Então, a gente saiu aqui numa curva muito grande e no final de 2014, 2015, a gente já estava com um índice de produtividade muito parecida com a produtividade coreana. Só que houve uma interrupção nesse processo devido a uma série de fatores que eu vou entrar em detalhes para vocês agora. Né? A gente passou, em 2014, para a chamada tempestade perfeita. O que foi essa tempestade perfeita para o Brasil? Primeiro, a crise da Lava Jato. Né? Vocês devem ter acompanhado, por aí, foi um dos maiores escândalos de corrupção no Brasil, onde, para matar o boi, a gente fala que para matar o carrapato, a gente teve que mataram-se o boi. Então, acabaram assim, né, uma indústria toda culpando, né, as pessoas que estavam na liderança dessas empresas, acabou ali com um ciclo de mais de 80 mil empregos direto. Né? Então, houve uma série de ações feitas aí por diversas entidades a fim
né, de acabar de acabar com a indústria naval. Né, o preço do petróleo global no cenário internacional caiu também, a Petrobras ficou altamente endividada, precisando ali de financiamento, precisando de dinheiro mais barato, e para isso foram buscar bancos chineses, né, com taxa de juros mais atrativos, mas que colocavam também ali nos seus contratos de financiamento cláusulas que obrigavam a Petrobras a contratar, né, empresas chinesas, né, de equipamentos ou de construção. Então, a Petrobras passou por um processo também de contratação para estaleiros chineses. Né? A Petrobras começa uma redução forte nos investimentos dos seus planos de negócio. A gente tem, né, o impeachment da Dilma, né, a crise do BNDES, a crise fez com o BNDES cancelar mais de 9 bilhões de contratos com a Fiat Brasil. Vocês lembram que eu falei que colocaram 28 sondas de perfuração em estaleiros brasileiros? Essas sondas, nenhuma sonda foi entregue. A sonda que estava mais avançada, com 98% da sonda concluída, o contrato foi cancelado. Os estaleiros tiveram um prejuízo, um calote bilionário, sem nenhum tipo de seguro que desse garantia de recebesse esses valores. Então, os estaleiros entraram num sistema que a gente chama aqui no Brasil de recuperação judicial, onde ele passa a negociar suas dívidas com vencedores, e por isso ele passa por uma série de restrições, como ele não poder participar de contratações públicas. Né? Então, houve um processo aí de realmente de desativação da construção naval brasileira. Tá? E aí, o que aconteceu? Né? Crise de liquidez, dificuldade de liberação dos financiamentos aprovados pelo Fundo de Marinha Mercante, que é um importante fundo, né, de indução aqui no Brasil, como já falado, suspensão das atividades dos estaleiros, paralisação na construção de obras, demissão de mais de 60 mil trabalhadores, graves impactos sociais e regional, né? Grande retorno da criminalidade nas regiões tinha os estaleiros, pessoas saindo, né, da construção naval virando Uber, tendo subempregos. Na época nem tinha Uber, mas trabalhando em subempregos. Enfim, o cenário de realmente total caos ali em 2014, 2015, na construção naval brasileira. E qual é o contexto atual? Né? Então, após chegar ali a 82 mil empregos, a gente caiu para o patamar em 2019 de 15 mil empregos só direto nos estaleiros. A gente está passando por um processo de retomada. Como a gente fala, a indústria naval ela é fortemente apoiada por governos. E com a mudança do governo, também a gente teve, né, uma nova visão estratégica para a indústria naval brasileira. Então, a gente está passando por um processo de reconstrução da indústria naval nesse momento. Atualmente, o número de emprego atual da indústria, né, hoje, é 36 mil empregos diretos. Tá? Então, está um pouco melhor do que esse gráfico aqui. E a expectativa é que ele vá crescendo e retomar nos patamares anteriores de 2013 e 2014. Tá? O que isso impacta para o governo como um todo? Né? A perda de arrecadação de cerca de 32 bilhões, né, de reais por ano. Isso vai empregos direto, né, perda de contribuições governamentais, salários, seguros, enfim, uma perda muito grande para a sociedade, para o governo, quando a gente não tem essa perda de emprego na construção naval. Né? E aqui uma tabela que a gente mostra um pouco do conteúdo local, como é que ele era, né, da 7ª à 12ª rodada, de 65%, para 40%, né, para os contratos já assinados, né, nessas rodadas aqui ficou 40%, para as rodadas acima da 13ª, né, se não me engano a gente está na 19ª já, os contratos, por exemplo, de plataformas estão em 25%, né, de conteúdo local. E agora a gente está trabalhando uma proposta junto com o governo, aqui o Sinaval, com outras entidades, que é o retorno do conteúdo local para um patamar de 40%, só que dividido. Engenharia é fundamental nesse processo de construção naval, porque é a engenharia que especifica, né, todos os equipamentos, todo o design, tudo, e para desenvolver uma cadeia fornecedora eficaz, a engenharia ela é fundamental nesse processo. Equipamentos e materiais, 40%, construção, montagem e integração, também 40%. Além disso, também a gente está trabalhando com o governo federal numa proposta de conteúdo local para navios e embarcações de apoio. Por quê? Com a 13.303, a lei das estatais, que é uma lei que foi feita após a escândalo da Lava Jato, empresas estatais não podem mais colocar conteúdo local em seus editais. Por exemplo, a Transpetro está com um edital de 4 navios Handmax agora, que vai ser aberto em novembro.
ela não pode colocar conteúdo local no seu edital. Então, é uma licitação internacional que a gente está competindo com Coreia, China e Japão, né? Bem aí um risco muito grande aí que não fique esses navios aqui no Brasil. E embarcações de apoio marítimo, também a gente tinha o percentual de conteúdo local. Hoje em dia, ele é feito, está saindo com, por exemplo, saiu agora um edital de HTS, de PSVs, onde era 40% de conteúdo local para essas embarcações. Tá? Então, o que isso tem gerado? Né? Qual o contexto? Né? Somente grupos estrangeiros de grande porte têm participado dos processos de concorrências da OTs. As empresas nacionais não conseguem participar das concorrências da Petrobras, por questões de recuperação judicial, questões financeiras, enfim. As concorrências são cada vez mais vazias. Por exemplo, eu falei que a Petrobras, agora, das 6 plataformas que ela tem contratadas, que estão sendo construídas agora, tem um único grupo econômico. Então, o único grupo econômico está responsável por 1 milhão de barris por dia. Você imagina o risco que isso tem para a petroleira. Né? Então, o único grupo econômico tendo 6 FPSOs, um contrato de cada FPSO 4 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares em um único grupo econômico. Isso é um risco altíssimo, inclusive, para a Petrobras. Né? Há anos não temos mais construção de navios de médio e grande porte em estaleiros nacionais. Não, desde o último petroleiro entregue para o estaleiro brasileiro foi em 2019. Tá? Os estaleiros brasileiros estão com mais de 70% da sua capacidade instalada ociosa. Né? A Petrobras adotou nos últimos anos uma política de afretamento. Então, a Petrobras, que antes contratava navio, comprava navio, ela passou a fretar navio estrangeiro. Né? Agora, realmente, com a mudança de governo, com o novo presidente da Transpetro, com o novo presidente da Petrobras, retomou-se a política de contratação de navio, mas nos últimos anos a Petrobras só fretava navio. E aí você imagina o risco que é 90% do petróleo brasileiro operado no offshore, num cenário geopolítico mundial cada vez mais tenso, onde a gente tem conflitos aí ao longo do mundo todo, embarcações com bandeiras estrangeiras. Qualquer problema internacional, essas embarcações podem ser chamadas pelos seus países de origem e abandonar o Brasil. E o Brasil corre forte risco de desabastecimento energético, né, do petróleo comprometendo assim a sua soberania. Né? Então, o que a gente tem visto hoje também? Né? Condições de pagamento exigidas pela Petrobras dificulta a sobremaneira a participação das empresas locais, devido ao porte econômico e financeiro dos empreendimentos da UEP, né? E do fluxo de caixa negativo. Por exemplo, essas UEPs saem com fluxo de caixa de quase 40% negativo. Isso impacta diretamente no poder de participação dos estaleiros. A contratação de FPSOs antigamente era separada por módulos, integração e casco, agora é um contrato único, isso que encarece ainda mais o BID e limita a participação brasileira. Né? Melhoria das condições de pagamento, a gente sugere também que a Petrobras retome contratações próximas unidades na modelagem feita pelas UEPs de acessão onerosa. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, por causa da questão do tempo, mas são umas pautas aqui internas do Sinaval. Né? Mais uma vez, fluxo de caixa, quando a gente olhar ali a contratação de grandes equipamentos, o fluxo de caixa é importantíssimo. O financiamento hoje, ainda mais para um setor de transição energética, onde os financiamentos para de petróleo e gás estão cada vez mais caros, ter acesso a esses financiamentos estão cada vez mais difíceis. Então, olhar ali para as principais oil companies, que esse fluxo de pagamento ele seja tendendo a zero, é muito importante. Então, é uma nova dica aí que a gente dá para vocês. E, né, como falei, a gente está construindo uma nova visão para a indústria naval, junto com o governo federal, colocando em lei instrumentos que permitam que a indústria naval seja sustentável ao longo do ano e evite aquele gráfico de picos e vales que a gente viu. Uma pergunta, Matias, quanto tempo eu tenho? Para não me estender muito. 5 minutos todavía. 5 minutos, tá bom. Antes de las preguntas. Perfeito. Mas vou acelerar aqui para a gente concluir. Então, qual é a visão que a gente tem estar trabalhando junto com o governo? Né? O Brasil até 2030, o Brasil ter uma prática de Estado materializada em lei, né, com diálogo social e fóruns maduros para a promoção de soluções conjuntas no âmbito da indústria, construção naval e offshore e cadeia de fornecedores de bens e serviços.
né? E lá em 2050, nossa visão é que o Brasil possui uma indústria marítima em pleno funcionamento, com mecanismos de indução ao desenvolvimento tecnológico e inovação que alavanquem a exportação e a entrada de novos mercados. Tá? E como que a gente pretende chegar a esse objetivo em 2050? Né? Através de 5 fatores. Primeiro, tornar a política industrial naval e offshore uma política de Estado. Né? Mais uma vez, entra governo, não, vou apoiar a indústria naval. Sai o governo, não vou apoiar a indústria naval. Isso é muito ruim para todos. Então, a gente quer instrumentalizar, né, uma política industrial de Estado, que seja perene, que seja sustentável ao longo dos anos. Né? A gente precisa dar previsibilidade das encomendas para os estaleiros e para os fornecedores de nave peças, de equipamentos. Previsibilidade para quem quer investir nesse segmento, ele é fundamental. Né? Então, isso é extremamente importante, né? Um outro pilar muito importante. Criar mecanismos para o aumento da competitividade e para a redução das assimetrias competitivas frente aos principais concorrentes mundiais. Mais uma vez, não adianta querer competir em preço com China, Coreia e Japão. São mercados muito mais avançados, com indústrias muito estabelecidas há muito mais tempo e, principalmente, fortemente subsidiadas. Né? São indústrias que têm forte subsídio governamental. Garantir reserva de bandeira, né? A reserva de bandeira para embarcações que operem na cabotagem brasileira. Hoje, nesse processo de desconstrução da indústria naval brasileira, foi criada em 2019, se eu não me engano, a BR do Mar. É uma lei que libera a cabotagem brasileira para embarcações estrangeiras. Então, hoje, o Brasil está em risco da cabotagem brasileira, que era protegida, ser liberada para, né, embarcações estrangeiras possam estar atuando aqui. Isso é extremamente prejudicial para a construção naval e para o país, uma vez que a cabotagem brasileira, a cabotagem é um mecanismo de garantia da soberania. Não é à toa que os Estados Unidos, a principal o pai da democracia, né, o pai do liberalismo, tem o Jones Act, onde fala que toda embarcação que opere na costa americana tem que ser construída em estaleiro americano com tripulação americana, né? Isso para resguardar, né, a questão da soberania americana. Então, no Brasil, a gente teve um processo de desconstrução dessa visão, dessa importância, né, do setor marítimo, né, para o Brasil. Né? E, principalmente, que a gente precisa criar métricas e indicadores de desempenho. Né? A gente precisa avaliar essa política, por mais que tenha que ser constante, ela tem que ser reavaliada e melhorada ao longo dos tempos. Né? Ela tem que ter ali mecanismos, metas, a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento para que a gente possa estar atingindo, né, os objetivos definidos. Né? E como que a gente faz isso? Como que a gente vai tornar essa política industrial de Estado? Né? Garantindo estabilidade, segurança de investimentos no setor, assegurar a continuidade das ações políticas, né? Manter um ambiente de negócio previsível, criar estabilidade política e regulatória. Né? São algumas das maneiras que a gente pode estar trabalhando para tornar essa política pública, né, e perene sendo uma política de Estado. Tá? E aí, esse gráfico aqui é só um resumo da demanda que a gente tem atual na indústria brasileira, na indústria naval brasileira. Né? Então, por exemplo, a gente tem 4 fragatas sendo construídas no estaleiro em Itajaí. Né? Uma já foi lançada em fase final de entrega, mais 3 em processo de construção. 11 navios patrulhas que devem ser construídos e sair editais agora já no próximo ano. 3 submarinos também já em processo já avançado de construção. Um submarino nuclear que vai ser construído. E aí vem as encomendas relacionadas ao setor de petróleo e gás, que estão aqui no lado direito. Então, a gente tem 25 navios da Transpetro, sendo que o edital de 4 já foi lançado, vai ser aberto agora em novembro, dia 8 de novembro, a gente vai saber quem é o vencedor. Dentro do edital de licitação, foram colocados mecanismos, né, para que reduzam as simetrias, né, competitivas com países asiáticos. Né? Então, tem mais 8 gazeiros que vão ser lançados até o final do ano e depois mais 6, se não me engano, mais 6 Panamax que vão ser lançados até o meio do ano que vem. E depois os outros vão estar sempre nesse pipeline aqui de licitação. 36 novas embarcações de apoio. Agora, dia
No início do mês, a gente teve um edital com 12, que 2 estaleiros brasileiros ganharam, né, em Itajaí, construindo cada um 6 PSVs. Agora, no final do mês, tem mais 10 navios de embarcação de apoio que vão ser, o edital que vai ser aberto, e depois mais 10 agora em novembro. Enfim, a gente tem um edital aqui um pipe de projetos no curto prazo bem desafiador. É importante que esses encomendas fiquem em estaleiros brasileiros. Mais uma vez, a gente perdeu esse mecanismo de garantia de conteúdo local. Temos também 53 plataformas para serem descomissionadas aqui no Brasil. O mercado de desmantelamento para o Brasil, apesar de ser um mercado, os estaleiros não foram construídos brasileiros para desmantelar, para destruir, foram construídos para construir. O valor agregado da construção é muito maior do que o valor agregado do desmantelamento, mas é sim um mercado muito interessante que estaleiros podem se especializar nesse tipo de atividade. Só para vocês terem ideia, né, para desmantelar uma plataforma que está sendo feita agora lá no Rio Grande do Sul, no estaleiro Rio Grande, uma FPSO inteira, né, 200 pessoas são responsáveis por desmantelar uma FPSO inteira. Para construir cada módulo, e cada FPSO tem 22 módulos, né, em média, são 500 pessoas. Então, assim, apesar de ser um segmento, um setor bem importante, dado o grau de investimento, ele não pode ser a salvação para a nossa indústria aqui no Brasil, né? E aí tem a questão de como dar previsibilidade, então a gente tem que garantir que o conteúdo local mínimo exigido seja cumprido. Hoje tem, como falei, tem a indústria da multa, resgatar a soberania nacional na parte da frota da Transpetro, a gente tem que ter parte da nossa frota aqui de bandeira brasileira, construída no Brasil, fomentando a cabotagem, dando continuidade nos programas de renovação da frota de apoio marítimo, equipamentos, equipando a nossa marinha. A marinha é um forte indutor também da indústria naval brasileira, que a gente precisa, né, fomentar o reparo e a manutenção. As atividades de reparo e manutenção são importantíssimas, ampliando a infraestrutura hidroviária, fomenta a produção agrícola, como falei, é um mercado também muito pujante, né? E principalmente estabilidade política e regulatória, né? Aqui são alguns mecanismos que favorecem a redução dessa assimetria, seja incentivos tributários, financiamentos, fundo garantidor. Fundo garantidor, as garantias são fundamentais para que a gente possa ter acesso a esses financiamentos, né, com a segurança das garantias, redução do custo do Brasil, capacitação de pessoas. Hoje a gente está fazendo um trabalho muito forte junto com o governo federal, com a Petrobras e com o Senai, que para quem não conhece, é a principal escola, né, formada pelo Sistema S, mas é o principal meio de capacitação que a gente tem dos nossos funcionários, para capacitar cerca de 30 mil pessoas nos próximos anos, capacitar e requalificar, porque a gente tem pessoas que foram qualificadas no passado, que precisam só de uma requalificação para essa nova demanda. Então, está um processo bem forte com eles para poder recapacitar essas pessoas e atender essa nova demanda de construção, né? Aqui um pouco de como a participação da frota de cabotagem brasileira foi reduzida, né, ao longo dos anos, né? Então, a gente saiu de uma percentual da frota de petróleo e derivados, né, no Brasil, de bandeira brasileira de 17% para para cerca de 4% hoje em dia, né, em 2021. Está reduzindo cada vez mais. A criação de indicadores de desempenho, como eu falei para vocês. E aqui são 2 pautas que a gente tem trabalhado muito, inclusive o evento que a gente está organizando hoje. O Brasil está passando por um processo de reforma tributária, onde que alguns mecanismos de incentivo à indústria naval brasileira estão sendo perdidos, e isso vai impactar muito na competitividade da nossa indústria. A gente estima que o preço do navio possa subir 17% caso com a reforma tributária a gente perca os incentivos que a gente tem hoje para a indústria naval aqui no Brasil. Além disso, né, a gente está com essa proposta de colocar o conteúdo local em lei, né, fixando ali os percentuais, né, evitando assim que ocorra como aconteceu no passado, vocês puderam ver, a redução, né, na canetada dos percentuais de conteúdo local. Acho que basicamente é isso. Aqui é uma questão da BR do Mar, como eu falei também, da abertura da cabotagem brasileira para armadores internacionais. Isso é totalmente prejudicial para a condição naval brasileira. E, pessoal, acho que é isso. Acho que cumpriu os 5 minutos, Matias, mas se eu falei demais, fico agora à disposição dos senhores para perguntas e respostas.
Bueno, muchas gracias, Joao. Espero que la traducción al revés funcione bien. Avísenme si se está ocurriendo bien, eh, Fabricio. Creo que estás vos ahora. Perfeitamente. Bien, perfecto. Eh, Tengo dos preguntas, así tampoco te robo más tiempo. Sé que también tenés otro compromiso. Las voy a hacer las dos juntas. Una tiene que ver primero con cómo se mide el contenido local y quién la audita, y por otro lado, cómo traccionó a la industria local, sobre todo la metalúrgica, entendiendo el foro en el que estamos, eh, el, digamos, ese periodo de tiempo en el cual los astilleros brasileros estuvieron con mucha capacidad instalada ocupada. Perfeito, Matias. Obrigado pela sua pergunta. Hoje, quem é responsável por fiscalizar o conteúdo local é a ANP, né? Só que a ANP, aqui a gente tem a figura das agências, das empresas certificadoras. Então, essas empresas, elas fazem tudo a prova certa, elas são, né, regulamentadas, têm que ser habilitadas pelo governo, pelos órgãos controladores, para que elas possam estar emitindo certificados de conteúdo local. Então, por exemplo, hoje, quando a SPSO ela entra em operação, ela tem que entregar todos os certificados de conteúdo local, dizendo, né, que ela atingiu ou não o conteúdo local exigido ali nesse contrato. Então, a ANP fiscaliza e aplica as multas, né? E a gente tem o papel das certificadoras de conteúdo local, que faz esse processo de certificação, né, se os equipamentos, se os bens e serviços realmente atingiram o conteúdo local necessário. Espero ter respondido essa pergunta, senão a gente pode entrar em mais detalhes. Em relação à sua segunda pergunta, sim, né, como a gente pode ver, a capacidade de construção dos estaleiros brasileiros foi altamente ampliada através do pré-sal, né, das demandas do pré-sal, né, com construção de plataformas, navios, né, e o desenvolvimento de fornecedores foi fundamental para isso, né. Então, houve um chamamento tanto, né, da parte do setor metalúrgico, para que a gente possa estar ali fornecendo equipamentos mais acabados para os estaleiros atuando mais como como funciona a indústria automobilística, né, como o integrador do sistema, e desenvolvendo fornecedores para entregando equipamentos ou materiais mais acabados possíveis para o estaleiro. Então, foi um trabalho que foi muito feito na época, estava em estágio muito avançado, né? Porém, com essa declínio aí da construção naval brasileira, esses fornecedores eles começaram a migrar de área, eles desenvolveram, mas viram, olha, construção naval não dá mais. Então, hoje em dia, com essa retomada, tem uma certa dificuldade de ter esse tipo de fornecedor, porque eles já estão estabelecidos em outros mercados, como o setor elétrico, por exemplo, setor de energias renováveis, né? Então, difícil, e são, né, vacinados contra a construção naval, com esses picos e vales. Então, tem certas dificuldades ali de a gente atrair esses fornecedores de volta para, não capacitados, mas atrair de novo para esse mercado de construção naval. Mas houve sim um processo de capacitação muito grande, né? Porém, se perdeu muita coisa com esses, né, picos e vales, que é extremamente prejudicial para qualquer indústria, mas para a indústria naval, principalmente com a indústria de grandes ciclos de construção. Bueno, Joao, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por las respuestas y por tu tiempo y predisposición durante todo este tiempo, porque la verdad que tu presentación duró 45 minutos, pero hace bastante tiempo que estamos tratando de organizar esto, así que nada, te agradezco mucho toda la predisposición y la voluntad para participar. Muchas gracias. Nossa, eu fico extremamente satisfeito e feliz com a contribuição. Espero encontrá-los em breve. Fico aqui à disposição. Tenho meus contatos, meu e-mail aqui. Fiquem à vontade de me contactar, trocar conversas. Realmente foi um prazer. Tá? Espero nos vejamos em breve. Agora eu me despeço de todos vocês. Forte abraço.